Fala galera, então esse é o nosso segundo vídeo do curso. Nós ainda estamos abordando alguns temas que são, vamos dizer assim, teóricos, mas são extremamente importantes para que você entenda como o mercado e como o processo do web design hoje no mundo e no Brasil funciona, ok? Se você já tem experiência como web designer, se você já trabalha como web designer há algum tempo, ou se você tem interesse e conhece algumas coisas, mesmo assim eu te convido a assistir todos os vídeos para que você tenha um conhecimento, vamos dizer assim, já básico e entenda o processo que nós estamos construindo aqui. Mas se você achar que já quer ir para a parte técnica, pode também escolher um dos módulos, se eu não me engano, desse lado aqui, na lateral, para que você possa avançar, tá? Mas eu recomendo que você assista todos os vídeos para que você tenha exatamente um processo bem bacana. No final do curso nós vamos aplicar um teste, um quiz, e esse quiz vai também te dar a certificação que você vai buscar, que você está tanto buscando, tá? Vamos lá então. Mercado de web design. Como o mercado de web design funciona, tá? Existe uma demanda de mais ou menos uns 40 bilhões de dólares só aqui nos Estados Unidos. No mundo, estima-se que seja em torno aí de 30 a 40 bilhões também de dólares. E no Brasil, 10 bilhões de reais em dinheiro alocado de investimento em web design, tá? Entende-se o web design como primariamente criação de páginas, de sites, mas também web design em soluções para a web de todas as formas e gêneros, incluindo sistemas, aplicações, aplicativos também que rodam online no browser ou também na questão dos celulares, e também os famosos portais de informações, blogs e assim por diante, e lojas virtuais. Portanto, existe muita grana envolvida nesse negócio e sim, você pode fazer muito dinheiro como web designer. Porém, você precisa entender alguns processos básicos para que você tenha sucesso nesse mercado, tá? Quais são e como que a gente divide isso de forma muito tranquila? Primeira coisa, antes de você sequer pensar em abrir a sua empresa de web design, você precisa ter em mente uma coisa: quem é o tipo de cliente ou quais são os tipos de clientes que você quer se comunicar, com quem você quer prestar serviço, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando eu falo clientes, eu estou me referindo a nichos do mercado, tá? Então, nichos que podem ser bem possíveis que você chegue a entrar em contato ou possa servi-los como profissional de web design. Por exemplo, dentistas, certo? Advogados, médicos, ok? Coaches, vou colocar aqui professores, né? Então eu coloco esses caras aqui dentro de uma caixa de, vamos dizer assim, profissionais independentes ou profissionais que estão no mercado de forma liberal, são profissionais liberais. Eles estão aqui literalmente com a sua, eles são literalmente o business deles, né? Eles representam o negócio deles, tá? Eles podem ter os seus escritórios, eles podem ter as suas clínicas, eles também podem ter os seus espaços com mais profissionais. Esses caras podem ser os líderes dos business deles ou podem ser os profissionais independentes, tá? Então vamos supor que o seu business, a sua agência, tá? A sua agência de web design, ela vai ficar focada em profissionais deste ramo. Outra área que você pode atacar pode ser as empresas de nichos específicos. Por exemplo, padarias, restaurantes, bares, ok? O que mais que a gente pode colocar aqui? Locais de eventos, certo? Então, nós estamos falando aqui de consumo direto, tá? Área de consumo direto. Rodrigo, quais as outras áreas que a minha empresa pode atender? A empresa de você, a sua empresa, a sua agência pode atender empresas voltadas para o setor público. Você pode participar de licitações e atender empresas públicas. Quais são essas empresas, Rodrigo? São empresas, deixa eu virar o microfone aqui um pouquinho, são empresas que atendem áreas específicas do departamento público. Então nós estamos falando aqui de empresas de segurança,
hospitais, certo? E muitos outros. Nós estamos falando de departamentos de contabilidade, contabilidade fiscal, né? Contabilidade e assim por diante. Então nós temos várias alternativas quando se trata de nichos de mercado. Então o primeiro ponto que você deve colocar bem claro na sua mente, quando você for pensar em abrir a sua empresa, é quem nós vamos servir. Passada essa fase de que você já decidiu qual é o nicho do mercado que você vai servir, e aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você decida trabalhar apenas nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio da sua empresa ou da sua carreira profissional. Vamos supor que você decida trabalhar com restaurantes, ok? Então eu vou considerar aqui restaurantes como sendo o seu nicho principal, tá? Então vamos lá, vamos escolher aqui restaurantes. Esse aqui vai ser o seu nicho. Qual que é o próximo passo? Você precisa entender o que você vai de fato oferecer para os restaurantes. Quais as soluções dentro do web design que você pode oferecer para os restaurantes hoje em dia, tá? Então, nós vamos citar alguns exemplos. Você pode oferecer, primeiro, sites. E aqui nós estamos falando de sites completos, tá? Sites, o completo da empresa, né? Pode-se dizer o site oficial da padaria. Dentro do site oficial da padaria ou separado, dependendo da situação, você pode ter uma loja virtual, ok? Da padaria. Outra coisa que você pode oferecer para restaurantes é o cardápio online, tá? Nesse cardápio online, muitas vezes ele pode estar aqui no site, ele pode estar na loja virtual, ou ele também pode estar em formato digital para ser entregue através de e-mail, e-mail marketing, redes sociais, catálogos online e assim por diante. Então você pode criar o catálogo ou o menu, né? Deixa eu apagar aqui, o menu online do restaurante. O que mais você pode oferecer como web design? Você pode oferecer uma página de eventos, uma página específica para eventos. Então, página de eventos, tá? E aqui eu não estou falando dos eventos somente do restaurante. O restaurante pode ter um espaço para eventos onde eles promovem através de uma página específica ou uma área específica dentro do restaurante onde eles querem promover como um segundo business, tá? Isso acontece muito. O que mais que você pode oferecer para as pessoas aqui, Rodrigo? Estou pensando aqui de cabeça, o que mais? Você pode oferecer uma página especial sobre os pães dessa padaria. Vamos supor que essa padaria ela foi fundada por um cara muito experiente que veio da Itália, um exemplo mais ou menos parecido com esse, e aí você cria uma página dedicada à cartela de pães, né, desse restaurante ou dessa padaria, ou dessa cantina, né, pode ser também. Então, vamos lá, páginas promocionais, ou páginas específicas, né? Promocionais. Ok. Então, só aqui você já tem diversos serviços que você pode oferecer para o seu nicho específico. E assim funciona com todos os demais, tá? Então, quando você escolhe um nicho específico para trabalhar, quando você fala assim, cara, eu vou começar atacando uma área específica, eu vou me especializar nessa área e quero trabalhar nessa área cada vez mais, me especializar e mover para uma outra área e me mudar para uma outra área com o tempo, com o passar das experiências e das oportunidades, tá? Isso é uma decisão muito inteligente. Por quê? Porque você não vai ficar preocupado, estressado e ansioso em atingir todo um mar de negócios e de business. Na verdade, as agências elas passam a se especializar com o tempo em específicos nichos de mercados. E esses nichos de mercados, eles começam a tomar o topo da produção e os demais, os pequenos ou os nichos que não estão aparecendo sempre na agência, passam a ficar em segundo plano e eles focam o marketing, focam a ação deles literalmente no primeiro escalão, tá? Que nesse caso, o exemplo que a gente citou, foram os restaurantes, tá? Fora isso, depois, quando que você vai determinar que você está pronto para começar a atacar esse nicho? Quando você estudar, quando você fizer uma pesquisa a respeito dos negócios que você quer atender. Então, se você quer falar sobre que você quer abrir uma agência de web design para restaurantes, o que eu recomendo que você faça é que você visite os sites de restaurantes da região, da cidade que você mora, da cidade que você vai atuar,
ok? Pesquise como eles estão, veja se eles funcionam corretamente e prepare uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação é muito importante e ajuda você a abrir negócio. Crie uma carta de apresentação e você envia diretamente para o dono do estabelecimento. Um exemplo, você cria uma carta de apresentação dizendo: olá, meu nome é Rodrigo, eu tenho uma agência digital, uma agência de web design, e eu percebi que o seu site tem algumas funções que não funcionam corretamente. Tem alguns links que estão quebrados, a página não parece que funciona corretamente no celular, e eu gostaria de te oferecer aí 30 ou uma hora de conversa, de consultoria, para que você possa abrir seu coração, falar comigo sobre quais são os objetivos que você tem para o seu business e como a gente pode te ajudar a que esse business esteja online, na internet, de forma correta. Então, essa forma de você se apresentar, oferecendo uma solução: olha, eu pesquisei sobre o seu site, eu vi que você está com uma defasagem aqui ou ali, minha empresa está aqui disposta para te ajudar, vamos conversar, vamos tomar um café? Eu acho que esse é um primeiro passo, é um primeiro momento que você dá uma chegada no dono do negócio, no empreendedor, no dono do business, e você fala assim: cara, eu estou à disposição. E com o tempo você vai ouvindo esses profissionais, você vai ouvindo os donos dessas empresas e você vai absorvendo experiência, vai absorvendo conhecimento. Você vai entender que muitas vezes, para um dono de um restaurante, o mais importante é que as fotos dos pratos sejam grandes, bonitas, bem apresentadas, que estejam logo na home da página, logo na primeira página inicial, para que as pessoas olhem e vejam, sintam vontade de estar participando daquela experiência naquele restaurante. Então você vai ouvindo o que os donos dos business desejam, lembra na nossa primeira aula, a expectativa deles, e você transfere a expectativa deles para o seu trabalho usando toda a sua criatividade, tá? O mercado de web design, ele não é um mercado difícil, porque nós estamos falando de um produto que é praticamente obrigatório, que é uma página de internet. Então, quando você oferece um produto que é obrigatório, a pessoa ela tem duas decisões: ou ela te contrata ou ela contrata uma outra pessoa. Não tem um meio termo. Ficar sem é algo que não vai acontecer mais. Eu vou contar uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás, quando eu ainda estava começando nesse business. Eu acho que isso era 1999, 2000 mais ou menos. E eu fui com um amigo numa reunião na Praça da República de uma agência de turismo, e o dono dessa agência de turismo estava lá atrás da mesa, nos recebeu muito bem, muito educadamente, e ele falou o seguinte: bom, o que vocês vieram fazer aqui? Bom, eu estou aqui, nós estamos aqui, eu e meu amigo, para oferecermos para o senhor a oportunidade de ter um website. Isso no ano 2000, tá? E ele virou para a gente e falou assim: por que eu preciso de um website? E nós falamos: olha, um website você vai alcançar muito mais pessoas online, as pessoas vão poder visitar o seu site e conferir seus pacotes, entrar em contato com você, visitar talvez fotos de lugares que vocês já têm, você pode criar vídeos explicativos para as pessoas, enfim. Deixamos todas as explicações básicas de uma funcionalidade de um site e da necessidade do porquê um empresário precisaria de um site nos anos 2000. E a resposta que ele deu para a gente foi o seguinte: meu business nunca vai precisar de um site. Meus clientes vêm aqui, compram os pacotes de turismo deles e vão embora. Eu não preciso sequer fazer propaganda. Eu estou aqui há 20 anos, ele já me conhece há muitos anos. E eu me lembro que o meu amigo disse para ele o seguinte: qual é a idade média dos seus clientes? E ele disse: a maioria são aposentados na casa dos 50, 60. E ele falou assim: como que você vai atingir a nova geração? E ele ficou pensando. E depois de algumas reuniões, ele enfim decidiu iniciar um processo de um site. Depois de algumas semanas, ele decidiu, finalmente, iniciar o processo do seu site, mas ainda reticente, porque a realidade comercial dele naquela época não trazia necessidade de um site para a empresa dele. Mas com o tempo, com o passar dos anos, ele foi entendendo que aquilo era um investimento para o futuro. Hoje, nós não vivemos mais nessa época. Nós vivemos na época de obrigatoriedade da internet. Todas as empresas, sejam elas de qualquer que seja a área, vão precisar de um site, vão precisar de uma página para alcançar clientes. E o seu papel é oferecer isso com profissionalismo e criatividade. Então, o mercado de web design é possível, é existente, ele dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá para fazer dinheiro? Dá para fazer dinheiro, sim.
E uma das coisas mais legais do web design é que ele não tem barreiras. Você pode ficar no Brasil, trabalhando no Brasil e servir clientes no mundo todo. E o melhor disso é que você ganha em dólar. Para pensar. Se você for criar uma página simples hoje no Brasil, uma página simples, tá? Uma só. Você talvez vá cobrar ali em torno de R$500, tá? R$500, R$800 para hospedar, criar, adaptar toda a página, todas as funcionalidades e entregar para o seu cliente. Vamos lá, R$800 por essa página. Vamos supor que você faça a mesma página para um cliente internacional. Você vai ganhar $800, talvez $1.000. E aí, basta você fazer a conta do dólar no Brasil. Já fez a conta? Conseguir alcançar clientes fora do Brasil é extremamente tentador. Mas para você chegar nesse nível, você precisa seguir as dicas que estão nesse curso e a gente vai chegar numa aula sobre mercado internacional que é importantíssimo para você. Mas vamos passo a passo. Por enquanto, esse é o cenário do mercado do web design. Tem oportunidade, escolha qual é o seu nicho, qual é a área, qual o mercado que você vai atacar. Em segundo plano, quais as soluções que você vai oferecer. Talvez você queira só oferecer loja virtual, talvez você queira oferecer só blogs, talvez você queira oferecer apenas sites de notícias e portais, talvez você queira simplesmente criar só menus. Depende da sua estratégia, depende do que você desejar entregar. Mas defina um pacote de serviços e um pacote de soluções que vai estar diretamente ligado ao seu nicho, ok? E em sequência, inicie o seu processo de marketing e divulgação do seu serviço. Nos vemos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o mercado de web design e vamos também falar sobre clientes e outros detalhes. Um abraço e até lá!